Fala galera, aqui é o Max. Bom, vamos dar início aí ao capítulo número 8 da videossaga com o Austria Salzburg. Capítulo esse que vai retratar minha primeira passagem na Euro, minha primeira passagem em torneios continentais. Tem bastante coisa para mostrar aí, de resultados interessantes. Também tem novidades aí sobre a nossa famigerada infraestrutura, que finalmente pode melhorar um pouco. Vocês vão ver aí no decorrer do capítulo. Vou colocar aqui para carregar. Bom, enquanto carrega, queria mandar um salve aí para toda a rapaziada do Fórum FM Brasil, para toda a administração, para que está engajada no projeto, para todo o nosso público aí, que o pessoal chega no fórum já com a mentalidade de ajudar. Muita coisa bacana tem sido postada, tem sido construído conteúdo próprio, escola de editores, planilha aí de jogadores, torneios acontecendo, sagas acontecendo uma atrás da outra aí, cada vez melhor. Enfim, agradecer aí a todo mundo que está junto conosco aí nesse projeto do FM Brasil. Para quem não conhece, recomendo que procurem aí Fórum FM Brasil e participem, que vocês vão curtir. Bom, carregado aqui o save. Antes de mostrar tudo aí que eu tenho para mostrar, queria dizer uma coisa, que pedir desculpa aí pela demora da apresentação do novo capítulo, e já deixar avisado que a partir de agora os capítulos tendem a ser semanais, porque agora, pós-carnaval, rotina volta ao normal, né? Trabalho, faculdade, enfim. E infelizmente eu não estou tendo tempo de manter a média aí de postagens de vídeo como estava antes. Mas de forma alguma pretendo abandonar a saga. Estou realmente animado jogando, perco horas de sono aí para cumprir os 6 meses do vídeo, e mesmo nessas condições é muito bacana aí continuar postando e tal. Só peço um pouco de paciência aí, que agora a tendência é os capítulos serem semanais mesmo. Bom, antes de mostrar, comecei mais uma temporada, né? Como vocês podem ver, os primeiros 6 meses aí da temporada 2015-2016. Antes de mostrar resultados dessas coisas, queria falar sobre a enquete que eu abri, né, para saber a opinião de vocês sobre o que eu deveria fazer com o time agora que a gente joga competições internacionais. E, bom, as opiniões foram muito divididas. Muita gente achou que eu deveria internacionalizar o time, mas em contrapartida muita gente também achou interessante que eu continuasse com essa política de pan-germânicos no Austria Salzburg. E as opiniões foram, assim, não houve uma contagem de votos, mas as opiniões foram muito parelhas. Então eu decidi, por mais 2 anos, ou seja, até o final da temporada 2017, continuar com essa política de pan-germânicos. Depois eu pretendo abrir novamente uma enquete, verificar o que vocês acham, ver se eu mudei de mentalidade, porque eu já estava predisposto a continuar, mas eu queria saber a opinião de todo mundo, né? Porque vocês acompanham a saga aí desde o primeiro capítulo, veem as dificuldades, e saber o que seria mais prudente fazer. Então, por mais 2 anos aí eu continuo só com pan-germânicos. Bom, seguindo essa linha de pan-germânicos, eu contratei para essa temporada. Como vocês podem ver, eu não contratei quase ninguém. O time, com a ótima posição que teve na temporada passada, eu passei de ser pela previsão da imprensa, de ser o 10º, para essa temporada eu seria o 5º. Melhorou bastante aí essa questão de reputação. Bastante mais ou menos, porque a reputação dos times são parelhas assim, na primeira divisão, mas deu um salto interessante. Só que as finanças não ajudaram, o meu orçamento foi ridículo, foi menor que o do ano passado. Então eu acabei conseguindo só um reforço, que era o reforço pontual que eu estava procurando, que era um goleiro. Eu consegui aqui a contratação do David Schartner, que era um goleiro do Rapid Viena, foi titular por um tempo. Deixa eu mostrar aqui. O Schartner, comparado ao meu goleiro anterior, ele é ótimo, mas ainda é um goleiro fraco para as nossas pretensões internacionais. Mas comparado com o Ebner, ele é praticamente o Yashin da Áustria aí, né?
Então, ele já deu uma boa ajudada, ele vem fazendo jogos regulares. De saídas eu não vendi ninguém, porque eu não consegui contratar ninguém. E eu mantive a base, uma base entrosada, pelo menos. E assim, eu não queria prejudicar o andamento das coisas, porque eu saberia que eu não conseguiria trazer um jogador do nível dos que eu vendesse, assim. Não, nem por questão de reputação, nem nada, mas por questão de dinheiro. Agora eu vou mostrar pra vocês, depois do reforço aí, do Chartner, mostrar pra vocês os jogos da liga. É, eu fiz o primeiro ano aqui, né? O primeiro ano não, os primeiros 6 meses. Nesses primeiros 6 meses, aqui os jogos da liga. Nesses primeiros 6 meses foram 20 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. O time começou muito irregular, tive uma sequência horrível aqui, ó. Eu fiquei sei lá quantos jogos sem vencer, ó. Comecei empatando as 3 primeiras, depois perdi 5 na sequência, empatei. Aí eu comecei a engrenar o time, venci o Admira Wacker, venci o Altat, venci o Ried, enfim. O time tá bem irregular, assim, vocês vão ver na classificação que eu não tenho muitas pretensões, eu provavelmente não consiga nem a Euro esse ano. Mas desses jogos, um jogo que eu queria ressaltar foi a minha primeira vitória no derby contra o Red Bull Salzburg. Eu venci aqui no dia 21/11, no segundo turno, o Red Bull Salzburg por 2-1 fora de casa, com 2 gols do Bremer. Tomei um aqui do Wangler. Esse jogo vale até mostrar para vocês os gols aqui. Gols. Enquanto carrega. Realmente, mesmo que o time irregular, foi um fato muito interessante aí. O jogo fora de casa, vocês podem ver. Boa troca de passes, o Mid deixou o Bremer na cara do gol. O dinamarquês botou pra dentro. Aí tomamos um gol de cabeça pra variar, né? O time muito vulnerável nessa parte, mesmo com uma defesa boa, assim, considerada boa por mim. E aí, ó, mostra mais uma troca de passes, o Hertner pro Tillander, cruzou na área e o Bremer fez o segundo gol. O time ele tá com uma característica esse ano interessante de toque de bola e tal, também pela questão do entrosamento, né, que eu mantenho a base aí. Muitos jogadores vieram comigo desde a terceira divisão, estão no elenco e tal, e eu não trago muitos reforços durante o ano, então o time fica coeso nesse aspecto. E bom, tá aí, foi a minha primeira vitória sobre o Red Bull Salzburg, né, que dá um alívio. O primeiro ano eu empatei e perdi os 4 jogos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a Taça da Áustria. Taça da Áustria. Já passei por 3 fases. Venci todas inquestionavelmente os jogos. Não tive nenhuma grande resistência em nenhum deles. Não tomei nenhum gol ainda. Venci o Altat, venci o Team Wiener e venci o Horn na terceira fase. Aí agora nas quartas de final a gente pega o Red Bull Salzburg. Deixa eu mostrar aqui em diagrama. Ó, vocês podem ver, eu pego o Red Bull Salzburg, jogo único, assim, então vai ser pedreira. Mas a minha expectativa é vencer novamente. Por quê? Vocês podem ver nos outros jogos, se eu passar da Red Bull Salzburg, chegando a uma semifinal, a chance de eu ser campeão do torneio é alta. Assim, ó, o Kapfenberger, o Linz, o BW Linz, Mattersburg, o Admira Wacker e o Wacker Innsbruck, ou seja, nenhum grande time, Rapid Viena, Áustria Viena, Sturm Graz, todos já foram eliminados. Então, minha grande barreira aí é o Red Bull Salzburg. Vencendo os meus rivais, eu vejo que eu tenho grandes possibilidades de erguer o caneco aí da taça austríaca. Taça é foda, né? e garantir a vaga na Euro, né? Que é o principal objetivo novamente. Bom, na liga eu vou mostrar a classificação, né? Como eu falei aqui, foram 20 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Tô bem irregular, tô em sexto lugar. Por um tempo eu fiquei brigando aí para não ser o último, assim, naquela primeira parte horrível. Depois cresci de produção, cheguei aqui na metade da tabela, eu cheguei a ser quarto não, quinto, depois caí novamente, enfim. A minha expectativa é que eu consiga um quinto lugar, assim, melhorando de rendimento. Eu não vou conseguir colar lá em cima. Nesse ano, temos algumas surpresas aí na ponta da tabela.
Não a Áustria Viena, que fez uma campanha inquestionável no último ano, mas o Mattersburg, que é um time pequeno da Áustria, já está em segundo aí, tá brigando pelo título, mesmo com 2 jogos a mais, assim, tá colado lá em cima. O Altat, que foi um time que subiu da segunda divisão, foi líder por várias rodadas e agora caiu um pouco de produção, mas se pegar qualquer vaguinha aí pro campeonato continental já é um baita de um lucro. E lá embaixo também surpresa, o Sturm Graz lutando contra o rebaixamento, o Ried, que é um time médio, mas é um time equilibrado, assim, geralmente é difícil jogar contra os caras. Em último, enfim, vai ser fortes emoções aí até o final da liga. Eu espero me manter aí nesse meio. Não tenho grandes pretensões, infelizmente. Meu foco na realidade é total na Taça da Áustria, que eu vejo que eu tenho grandes possibilidades aí de levantar nosso primeiro título nacional de fato após a, a reconstrução do clube. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o que talvez vocês estejam mais esperando. Como eu fui na Copa da UEFA, ou seja, na Taça Euro. Copa da UEFA é meio velho falar, né? Bom, mostrar aqui. Taça Euro. Primeira fase, eu dei sorte no sorteio, né? Tinham times interessantes, mas eu realmente dei sorte no sorteio. Eu enfrentei o inferno. Eu enfrentei um time bósnio, o Zeljesnikar da Bósnia, né? Como eu falei. Eu dei, assim, tinham times bons, se eu não me engano, tinha times russos, tinham times poloneses. Caralho, não tô achando aqui, tô perdido. Vou mostrar assim mesmo, foda-se. Então, eu dei sorte, peguei um time bósnio, tinha times bons, tinha uns. Se eu não me engano, tinha o Lokomotiv de Moscou, tinha uns times assim, bem mais fortes, né? E eu, na sorte que eu tenho nesse save, já pensei, puta, vou catar logo de cara o Lokomotiv de Moscou com a decisão na Rússia, né? Mas não, eu dei sorte, peguei o Zeljesnikar da Bósnia, empatei fora, foi um jogo embaçado, foi meio sofrido. Eu fiz 2-0 e tomei empate. Deixa eu mostrar essa merda aqui. Estatísticas. Aqui, ó. É, tomei 2 gols bestas, ó. Ó, puta, tomei um gol aos 81 e um aos 92. Pensei em alguém que ficou puto, né? Pensei, caralho, já vou rodar na primeira fase. Aí no segundo jogo, venci por 1-0 em casa, assim. Fiz só a obrigação mesmo, porque o jogo foi ridículo, quase não teve lances, assim, tal, foi ainda bem que eu venci. Aí na segunda fase, que seria a terceira fase de classificação, eu peguei o Levski da Bulgária, Levski Sofia, um time que há uns anos atrás jogou Champions League, jogou uma caralhada de coisa aí. Mas eu fui bem, venci em casa o primeiro jogo por 2-1. Aí no segundo jogo, eu apostei na Bulgária, eu apostei nos contra-ataques, né? O Levski veio pra cima, naturalmente precisavam ganhar e eu administrei muito bem o jogo. O time foi impecável aí na questão tática e em contra-ataques eu consegui fazer 3-0, que o time era melhor que o nosso, mas não era grande coisa também. Era um time meio frágil assim na defesa, explorei a velocidade dos caras e tal. E consegui fazer 3-0. Assim, eu já estava totalmente satisfeito, né? Minha previsão é que eu caísse na primeira fase, como eu falei pra vocês no último vídeo. Mas dei sorte no sorteio, depois jogando certinho ganhei mais uma. E aí fiquei a uma fase dos grupos. Pensei, caralho, será que vai dar? Será que eu vou chegar nos grupos? Mas aí eu vi os times no sorteio, assim, era só time embaçado. Não tinha nenhum time besta, assim, tipo o nosso. É, eram todos times não grandes, não tinha nenhum grande, assim, no playoff, mas eram todos times de tarimba, assim, todos jogaram competições internacionais, todos têm um orçamento infinitamente maior, estrutura, jogadores, etc. E nesse sorteio pegamos o Stuttgart, que inexplicavelmente no FM chama Stuttgart. Mas enfim. Bom, eu entrei sabendo que eu estava eliminado. Então eu joguei, foda-se, eu fui pra cima. O primeiro jogo em casa foi um massacre. Assim, não resultado, em estatísticas e tal. Deixa eu mostrar.
O Carvalho. Aqui. Estatísticas. O time teve pouco mais de 40% de posse. Tomei muito lance perigoso, ó, 4 flagras. O time do Stuttgart chutou 17 vezes. Enfim, foi um massacre. O 2-1 ficou de ótimo tamanho pra mim. E. Aqui. E tomei o gol, eu segurei eles quase o primeiro tempo inteiro. Eu joguei basicamente na retranca, né? Eu joguei com um 3-5-2, batendo até na mãe. No segundo tempo, que eu tava perdendo já. Que eu tomei 1-0 no fim do primeiro tempo, depois tomei o 2-0. Pensei, puta, vou tentar fazer um gol aí, né? Pra salvar a honra. E foi o que aconteceu, eu botei o time um pouco mais pra frente, tomei muito mais bola nas costas, foi foda, foi embaçado esse jogo. Mas consegui o gol. Então é esse gol que eu quero mostrar pra vocês aí, que foi o nosso primeiro gol em um time de expressão aí. O Stuttgart, querendo ou não, um time mediano na Alemanha, o que seria um gigante na Áustria. Aí os gols, ó, como vocês podem ver, o Stuttgart teve muita dificuldade assim impenetráveis na defesa, porque eu tava jogando bem compacto. Eles têm que tocar todos os gols, todos os lances assim, de perigo, eles tiveram que tocar muito tempo a bola, porque o time foi impecável assim, nessa parte. A gente não conseguiu um resultado melhor por incapacidade técnica mesmo, assim. Não porque o time foi displicente ou porque falhou muito, assim. Aí tomamos um gol no cruzamento do Ibišević. Vocês podem ver que já tem 2 lesionados aqui no fim do primeiro tempo. Mandei descer a botina mesmo. E tentar segurar o Stuttgart, né? Meu sonho era o empate, mas 2-1 ficou de bom tamanho. Aí eles tocando bem a bola, mais um cruzamento, puta, olha o Chart, né? Saiu escrotamente, assim, imbecil. Nesse momento eu pensei em ir lá no perfil dele e dispensar no meio do jogo, mas depois eu pensei melhor. Aí, no segundo tempo, ó, troca de passe, o Vudic saiu na cara do gol e guardou, né? Como ele sempre faz. E fica o registro aí desse gol do Vudic num time importante. Infelizmente perdemos. Caralho. Perdemos, mas o time foi valente, assim, foi um time de bril, a gente segurou o quanto pôde. Aí fora de casa, eu joguei pra não tomar goleada, né? Joguei, tomei 2-0, fui eliminado de uma vez. Enfim. E foi o que deu pra fazer. Fiquei satisfeito com o meu desempenho na Euro. Minha previsão era que eu jogasse só uma fase, acabei jogando 3, tendo resultados expressivos aí, bati no Levski por 3-0 fora, joguei razoavelmente bem contra o Stuttgart, enfim. Foi satisfatório. Essa questão da Euro, além de eu ter ido melhor do que esperado, foi importante também para as minhas finanças, como vocês vão ver agora. Finanças essas que continuam fodidas, continuam na merda, mas durante a Euro eu tive um salto. Vocês podem ver até na expressão gráfica aqui. Nesse ponto, aqui onde eu tô com o mouse agora, foi um momento de ascensão aí, que durante a Euro, que cada fase ganhava 200, 300 mil, ganhei 300 mil por perder do Stuttgart, enfim. Pra um time expressivo isso não é nada, é tipo o salário de um jogador, assim, mediano. Mas pra gente, que tá numa situação embaçada, foi a salvação da lavoura, assim. Mas depois as finanças começaram a se deteriorar novamente, como vocês estão vendo aqui no gráfico, caindo. Eu já tô no vermelho, 395 mil no vermelho. Durante a Euro eu cheguei a ficar no azul. 500 e pouquinhos mil aí foi o máximo que eu fiquei. A projeção é que eu fique com mais de 1 milhão aí no negativo de novo. Então, ou seja, para tentar salvar alguma coisa, eu realmente preciso da Euro. Preciso classificar, preciso ser campeão da taça, preciso fazer alguma merda aí e a gente chegar na Euro. Uma coisa muito, muito, muito interessante que a gente conseguiu, finalmente. Eu não vou conseguir mostrar nas mensagens porque aconteceu em agosto. E o máximo que mostra aqui é 3 de outubro. Mas eu vou conseguir mostrar aqui, ó, parcialmente, aqui, ó, vista geral. Eu consegui um novo estádio. Amigos, finalmente eu consegui um novo estádio. A questão foi a seguinte: eu tive um êxito na Euro, consegui ficar no azul, e quando eu fiquei com 500 mil no azul, foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, puta, vamos tentar um estádio. Conversei com a direção, eles
foram relutantes no começo, tipo, não aceitaram, pediram mais argumentação, não sei o quê. Enfim, consegui resolvi essa questão, trocando ideia lá com eles. Eles decidiram fazer um novo estádio. Como vocês podem ver aqui, ó, o estádio já foi iniciado, começou em 30 de agosto. Previsão que acabe em 24 de 6 de 2017, ou seja, 2 aninhos aí para construir esse estádio. O estádio que vai se chamar Parque Conrad, que em homenagem aí ao talvez o maior ícone da história do Áustria Salzburg, que é o Otto Conrad. Eu achava melhor que fosse Parque Aveiro, em homenagem a mim. Lógico que eu sou o cara mais foda da história do time, mas enfim, não tiveram essa sensibilidade e acabaram colocando o nome do Conrad mesmo. Para esse estádio, que se não me engano, se não me falha a memória, vai ter capacidade para quase 20 mil pessoas. A gente teve que fazer um empréstimo, né, evidentemente. Ficou 42 milhões de reais esse estádio, que vai ter condições medianas aí. Com o tempo a gente vai ter que melhorar a situação. E até lá a gente vai passar um certo perrengue aí na questão financeira. Só que eu tô otimista, porque a Euro foi a prova de que estádio faz uma diferença gigantesca. Eu joguei em estádios pequenos, fiz 100% da capacidade em todos os jogos, tive a maior bilheteria da história do time, 270 e poucos mil em um jogo só, contra o Stuttgart em casa, enfim. Foi espetacular. E a torcida do Áustria Salzburg é fiel, é apaixonada, então eu tenho certeza que eu vou ter médias de públicos ótimos, assim. E isso vai alavancar as finanças sem dúvida, mas até lá vai ser um período árduo aí pela frente. Bom, já mostrei tudo que tinha que mostrar do Áustria, agora eu vou mostrar um pouco as competições internacionais, dá só pra vocês se situarem um pouco. Começando pela Champions League, a fase de grupos já acabou. A fase mata-mata ainda não foi calendarizada. Vai ser hoje. Então vamos passar hoje, né? Só pra ver como é que vão ser as oitavas aí. Passar hoje não vai matar ninguém. Vamos ver os jogos que vão ter. Na primeira fase eu vou mostrar pra vocês ali nenhuma grande surpresa. Tiveram alguns grupos até meio estranhos, assim, nenhum gigante e tal. Pronto, cadê Champions? Mostrar a primeira fase primeiro. Aqui, ó, nesse grupo, destaque só pro Olympiacos, que conseguiu eliminar o Porto. Aqui no segundo deu a lógica. No terceiro, lógica. No quarto, o Milan ficando de fora pro PSV. O Milan decadente tá na FM. No grupo E deu a lógica. No grupo F, o Real Madrid ficando fora para a classificação do Dortmund e do Liverpool. O Steaua Bucareste aqui roubou ponto de algum time grande, porque fez 4, né? Ganhou de alguém. No grupo G, um grupo complicadinho, o Áustria Viena aí se lascou, né? Pegou Valência, Bayern de Munique e Juventus. Deu a lógica também. E no grupo H, sem nenhuma surpresa, Chelsea e Marseille passaram o trator aí no resto. Agora vamos ver as oitavas que foram sorteadas agora. Bom, jogos interessantes. Lyon e City, Liverpool e PSG. Esse é o maior jogo, né, das oitavas, sem dúvida. United e Barcelona. Dortmund e Olympiacos, PSV e Chelsea. Ou seja, vários times aí médios na Europa, mas que estão conseguindo galgar posições aí, como Olympiacos, PSV, Schalke, Marseille, enfim. A previsão é que nas quartas a gente tenha times, digamos que alternativos para a grandeza do torneio. Destaque para o United de Barcelona, que um gigante já vai cair. E o Liverpool voltando aí a figurar nas competições europeias, tal, que está meio decadente. É isso, agora a gente tem que aguardar os resultados das oitavas. Na Euro, torneio que eu participei dignamente, já foi calendarizada a primeira fase de mata-mata. O Red Bull Salzburg conseguiu a classificação, mas agora vai jogar com o Zenit, vai tomar uma piaba, tomara. No mais, times grandes, ó, como Inter, Arsenal, Real Madrid que ficou em terceiro na Champions,
Milan, Porto, enfim, todos os times que vieram de refúgio da Champions estão se destacando na Euro. Nenhuma grande surpresa, né? Nenhum time pequeno assim, talvez o menos expressivo seja o Basel da Suíça, mas vai jogar com o Milan, então eu aposto no Basel, porque o Milan tá ridículo. Aí o Bordeaux, o Dinamo de Moscou, enfim. Teremos um time tradicional campeão, isso a gente já pode ver, porque tem times fortes, times de história e tal. E que não seja o Red Bull Salzburg, pelo amor, né, mano? Só me falta essa, os caras serem campeões da Euro. Na Libertadores, vamos mostrar aqui. Libertadores. Libertadores. Aqui, ó. Fase. Vou mostrar eliminatórias logo. Aqui a gente pode ver vários times grandes do continente: River, Flamengo, Cruzeiro, Cerro, enfim. Inúmeros times tradicionais. Nenhuma grande zebra na segunda fase. Talvez o menor time seja o Universitário do Peru, mas que não é um time pequeno no Peru, né? Classificando aqui, o Olímpia batendo no River pelos gols fora. O Olímpia que foi muito copeiro nessa Libertadores, vocês vão ver na sequência. Flamengo, Cruzeiro, Boca eliminando São Paulo, para variar. Inter, Lanús, que é mediano, mas é um time encardido. Aí nas quartas, o Olímpia elimina o Chivas nos pênaltis, o Grêmio elimina o Mengão. O Lanús elimina o Cruzeiro, que é uma surpresa, né? Lanús, que é um time chatinho pra caramba, mas é um time pequeno na Argentina. E o Boca eliminando o Inter. Nas semifinais, o Grêmio ganha do Olímpia de 2-0, mas tinha tomado 3 no primeiro jogo. O Olímpia, depois de quantos anos? 13 anos, volta a uma final de Libertadores. E o Boca eliminando o Lanús, que era o esperado, né? Lanús chegando na semi de Libertadores tá bom demais pra eles. E na final, o Boca passou o carro, ganhou os 2 jogos, o primeiro de 2-0, o segundo de 3-1 e levantou o título X da Libertadores. Nem sei quantos títulos mais os caras têm, de tantos títulos de Libertadores que eles têm. Então serão representante aí da América do Sul no Mundial de Clubes. Na Taça Sul-Americana, que também já acabou. Uma coisa, antes de mostrar resultados, eu quero mostrar uma bizarrice aqui. Primeira fase, se liga. Aliás, não aqui. Aqui. Se liga o naipe dos times brasileiros que estão jogando: Cruzeiro e Rio Branco do Acre, Brasiliense São Raimundo de Manaus, Desportiva Capixaba e Curitiba, né? Curitiba não é zoado, mas Misto do Mato Grosso e Paysandu. Sensacional, é tipo a Copa do Brasil nível terceira divisão, assim, da Copa do Brasil. Só lixo, só desgraça. Incrível como pode ter tanto time estranho na Copa Sul-Americana. Aí nada demais aqui, né? Quero mostrar, daqui eu quero só destacar a participação do Brasiliense, que foi eliminado só por 1-0 pela LDU, e o Paysandu eliminando o América de Cali, que é um dos maiores times da Colômbia, mas que hoje tá fudido e tal, e perdeu do Paysandu. Pensa, perder do Paysandu, melhor, né? Falar muito. Aí aqui nas quartas, daí já times interessantes, né? Universidade do Chile, LDU, Cruzeiro, Libertad, Boca River. Boca e River passaram, Cruzeiro e Curitiba idem. Na semi, o Boca eliminou o River no Superclássico e o Cruzeiro deu a lógica contra o Curitiba por ser um time bem maior, né? Aí na final esse jogaço, Boca e Cruzeiro, um jogo de muita história. Pro torcedor cruzeirense aí, pode até falar melhor sobre isso, sobre o apelido de La Bestia Negra, esse tipo de coisa, que envolve esse jogo, se não me engano, se eu não estiver falando merda. Mas enfim, deu Cruzeiro, empate em 1-1, e o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 1-0, levantando o título internacional aí, depois de um bom tempo na fila. Só para fechar, vou mostrar a seleção da Áustria. Só pra gente dar uma risada, né? Como sempre, porque puta merda. A Áustria só vai crescer mesmo quando um tal de Max Aveiro estiver lá. Aqui, jogos. Esse ano a Áustria nem foi tão patética quanto de costume, mas acabou vacilando na qualificação para a Eurocopa. Como mostrei no capítulo passado, eles estavam muito mal, chegaram a ser o último e tal. Tiveram uma boa recuperação, mas faltou um ponto aí para chegar nos playoffs. Um ponto este que perderam quando empataram com a Moldávia. Enfim, bem feito. Tem mais que se fuder mesmo, né? Empatar com a Moldávia.
E o time recuperou, acabou ganhando da República Tcheca, da Eslovênia e tal, mas não, infelizmente não conseguiu a classificação para Euro. Agora o próximo projeto da Áustria aí é a classificação para a Copa do Mundo. Vamos ver se nessa próxima aí eles não vão dar uma pipocada e perder para a Grécia de novo, como foi na primeira vez aí para 2014. Bom, era isso. Espero que vocês gostem do capítulo 8. Espero que tenham gostado aí do meu estágio, gostado do meu desempenho na Euro. Não deixem de comentar em Orkut, Facebook. Muita gente aí me adicionou no Facebook para trocar ideia do save. Eu acho bacana, assim, eu não ligo não. Quem quiser pode adicionar e trocar ideia. E é isso aí. Comentem em todos os fóruns, comentem em todos os canais aí da saga, sempre interessante. Peço desculpas aí para quem estava acostumado com 2, 3 vídeos por semana. Agora a frequência vai diminuir, mas jamais vou deixar aí esse save que eu pretendo levar por muito tempo. Então é isso. Valeu, obrigado aí a todo mundo. Abraços.